Muitos colegas pediram para que eu fizesse aqui a análise da companhia chamada Armac. Eu sei que não é uma empresa que muitos de vocês estão habituados a ver aqui no YouTube, até porque não é uma empresa com aquele apelo de Banco do Brasil e coisa assim do gênero, mas me parece ser uma boa empresa que está passando por um momento um pouco mais delicado e você precisa entender mais aprofundadamente quais são os itens que importam para você fazer uma boa análise. Então, vamos lá. O que é essa tal de Armac, né? Para mim, de verdade, vale muito a pena a gente saber o que ela faz. Primeira coisa, ela fala aqui, ó, que somos uma plataforma brasileira de locação de equipamentos multicategoria. Ok, a TN me disse muito. Ó, no portfólio eles têm plataformas elevatórias, caminhões-pipa, basculantes e principalmente máquinas de linha amarela. O que são máquinas de linha amarela? São aquelas mais voltadas para a construção civil. Então, até no próprio release aqui, eles mostram algumas aqui, ó. Então você vai ver um trator e aí você vai entender por que de ser linha amarela, entendeu? Eu vou fazer aqui com você uma coisa um pouco diferente. Eu vou começar de baixo para cima, porque eu acredito que tem mais coisas interessantes no final da apresentação do que propriamente no corpo dela, tá? Então, vamos entender alguma coisa. Então, vamos começar a entender aqui algumas coisas, porque eu acredito que são fundamentais para a gente entender se o resultado de hoje reflete já o que a companhia poderá ser, tá bom? Então, vamos lá. Eu gosto sempre de começar com vocês pela parte do endividamento, tá? Porque olhando para a dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses, especialmente, você vê uma pequeníssima queda, mas ela não sai desses 2 vezes a alavancagem desde 2022. Então, nós temos praticamente 3 anos numa alavancagem que ela é ok, tá bom? Não é uma alavancagem que pesa muito, mas a gente tem que entender também as peculiaridades do setor. Nós, logo mais, vamos olhar um pouco para a questão de margem desta companhia, porque isso é algo que pega bastante, tá? Nesse ponto, eu quero apenas que você saiba 2 coisas. Primeiro, que a companhia ela tem 722 milhões de reais em caixa. Outra coisa interessante é que nos anos de 25 até 2027, ela não tem praticamente nada de pagamento do principal, tá bom? Do principal da sua dívida. A amortização significa pagamento do principal. Não quer dizer que ela não esteja pagando juros, tá bom? Juros é outra coisa, nós já vamos dar uma olhada lá na DRE para ver quanto que isso está dragando de resultado para a empresa, tá bom? Então, primeira coisa, a companhia tem um caixa para ela continuar investindo, ela está, de uma certa maneira, como nós veremos logo mais, gerando um certo caixa também para ela, ou seja, ela está aumentando esses 722 milhões, e para o curto prazo, ela não terá muita dívida para pagar. A minha preocupação, claro, vai ser ali a partir de 2028, em que ela vai ter 451 milhões de reais para pagar, porque o que acontece, né? A gente tem que entender qual vai ser a trajetória de juros, porque 2015 é muito provável que a gente encerre com mais ou menos 14% de juros. Eu acredito que lá para o final do ano a gente começa alguma quedinha, vai ser bem fraca, tá bom? Perto dos 15 que nós estamos hoje. 2026 vai depender muito do cenário de eleição e outras tantas coisas, e 27 da mesma maneira. Portanto, para todo esse cenário, eu estou estimando uma Selic superior a 10%. Ou seja, em qualquer cenário, juros ele continuará impactando bastante a questão da dívida da companhia, tá? Não vejo os juros abaixarem num período relativamente curto, e isso me preocupa porque lá em 2028, depois de pagar juros gigantesco nesse período todo aqui, eu quero ver quanto que ela vai conseguir ter de caixa lá na frente. Claro, tem muito tempo até lá, né? São praticamente 3 anos, mas é bom você já entender essa parte e entender que isso pode trazer uma certa dor de cabeça, legal? Agora, em relação ao custo de dívida líquido, tá bom? Por isso que ele coloca ali qual que é o KD menos o imposto de renda, tá bom? Em cima disso, por isso que eles chamam isso aqui de custo da dívida após impostos, está aqui em 8,4. E o retorno sobre o capital da companhia está na ordem aqui de 16. Portanto, ela tem uma folga boa em relação ao que a companhia está rentabilizando e aquilo que ela paga de juros. É mais ou menos dizendo o seguinte, olha, a cada 100 reais significa que a minha companhia consegue gerar 16. Só que desses 16, ou melhor, desses 100, né, na verdade, 8 eu vou pagar de juros, que é isso que a companhia está mostrando aqui. Se ela tivesse 100, ela mostra que ela rentabiliza 16, ela precisa tirar esses 8, portanto ela tem um resultado final
de 8%, já, vamos dizer assim, líquido, tá bom? Que aí já seria sem o custo da dívida com os impostos, maravilha? Agora, partimos para o lucro líquido, que eu sei, muita gente vai bater nisso, mas olhe, é o lucro líquido com efeito caixa, que ele ficou aqui em 30 milhões. Por mais que tenha havido essa queda aqui, sim, foi sim uma queda expressiva que a companhia teve do primeiro trimestre de 24 para o de 25, mas nós vamos precisar entender alguns dos motivos que podem ter impactado. Então, a primeira coisa, como eu te falei, nós iríamos falar sobre margem. Esta é uma companhia que foi extremamente impactada por uma margem muito baixa, mas muito baixa mesmo. Aí, claro, a gente tem que tentar enxergar por que essa margem foi assim. Aí a gente tem que ir lá para o operacional para a gente tentar olhar o que aconteceu. Então, vamos tentar fazer uma investigação aqui com a apresentação da companhia, tá? Ó, ela traz aqui para a gente um pouco do EBITDA de locação, não é isso que a gente quer ver. Ó, EBITDA de locação e serviços, mostra aqui que a margem caiu também. Olha só, por mais que pareça alto, mas ainda assim é uma queda de praticamente aqui 10%, né? Na verdade, 9 e uns quebradinhos. Então, essa queda no EBITDA já traz uma preocupação lá para o lucro líquido, porque essa queda aqui, ó, foi bastante grande. A gente precisa entender mais uma vez o porquê disso. Vamos ver. Ó, a questão do mix de receita tá bem tranquilo, tá bom? Porque ó, operações continuadas, né, que eles colocam aqui, 80% são de operações continuadas. Maravilha. O que significa que é uma alocação recorrente. Sendo recorrente, isso daqui para nós é ótimo, porque gera essa recorrência na receita e você não precisa ficar preocupado. Essas locações simples a gente pode chamar de locações esporádicas, o que vem diminuindo. Portanto, a companhia está conseguindo fechar alguns contratos. Só que a minha preocupação, na verdade, será que esse aumento desses contratos não está fazendo, de outro lado, com que a margem caia? Porque você, de uma certa maneira, está fazendo o seguinte, olha, eu prefiro receber hoje um pouco menos do que fazer uma alocação simples, mas ter uma previsibilidade no recebimento de algum valor, do que ficar naquela loucura de faço uma alocação aqui, outra colar, e fico sempre tentando correr atrás do rabo. Isso daqui pode, de fato, ser um dos motivos pelos quais nós tivemos essa queda na margem. Mas vale a pena, claro, a gente continuar investigando para ver o que mais que aconteceu, legal? Então, taxa de utilização e produtividade, tá? Taxa de utilização e rental rate, né, que seria a taxa de locação. Você pode ver que, no geral, a companhia ela está vindo num decréscimo aqui, muito me parece por conta do que eu tenho ouvido falar da construção civil como um todo, tá? Claro, eu sei que eles não usam especificamente guindastes e coisa aqui do gênero, mas eles utilizam para algumas outras, como aquelas elevações que eles fazem para você consertar pontes, consertar ou até limpar fachadas de supermercado, assim, pelo menos eu vejo bastante dessa companhia. E alguns colegas também têm me mandado lá de alguns portos, na verdade, que tem as marcas lá da Armac, né? As máquinas estão lá operando e eles sempre vão mandando a foto. E claro, se você quiser entrar no grupo, o link está aqui embaixo, tá? Nesse ponto aqui em específico, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que essa taxa aqui de locação caiu praticamente 10% em relação ao primeiro trimestre lá de 2024. Portanto, duas coisas que a gente já começa a ver. Primeiro, uma taxa de utilização, ou seja, uma menor locação. Seguido a isso, a gente viu menores margem EBITDA e menor margem de lucro líquido. Tudo isso aqui, gente, de fato, fez com que o resultado caísse ali 70%, olhando do primeiro TRI para o primeiro aqui de 25. Então, a gente já começa a entender mais ou menos o que está acontecendo com a empresa, tá? Agora, frota para locação. A companhia vem crescendo bastante. Isso daqui, em grande medida, me lembra a Vamos. A Vamos está nessa também de investir um caminhão de dinheiro. Olha, ela fez um bom investimento em 21 e 22, não está fazendo investimento tão alto assim nesses últimos anos, claro, comparado ao que ela já investiu lá atrás, o que pode indicar alguma coisa favorável, como, lembra que eu te falei que ela está com mais ou menos uma dívida líquida sobre EBITDA na ordem de 2 vezes? Se ela fez todo esse investimento, olha a escadinha acontecendo. A escadinha veio, subiu aqui a escadinha, subiu aqui a escadinha. Agora ela vai começar a investir menos. Vai fazer isso daqui. Quanto menos ela tiver que investir,
vai ter um efeito positivo no seguinte: nós temos uma conta dentro do mercado financeiro que é muito conhecida, que é do fluxo de caixa livre. É basicamente você pegar o quanto que a empresa gerou de caixa nas suas operações, menos os investimentos, que é o chamado CAPEX. Tudo isso aqui gera o fluxo de caixa livre. E aí, o fluxo de caixa livre, eu sempre comento isso aqui com vocês, pode ser utilizado para você pagar dívida, para você pagar dividendo, para recomprar ações, etc, etc. Então, saber que a companhia ela já investiu uma boa parte do que ela precisava, aumentou bastante a sua frota, que agora ela vai rentabilizar essas operações, isso já me chama bastante atenção, porque lá para 2028, como nós vimos, ela tem aquela dívida que pode ser ali um começo de um problema para ela. Então, se lá na frente ela tiver com caixa de 2 bi, já pelo menos alguma coisa próxima a isso, para mim seria magnífico se a companhia conseguisse entregar esse nível de, vamos dizer assim, eficiência nas suas operações e contas, tá bom? Eu achei interessante esse gráfico, né, porque eles mostram a relação entre o valor de venda e idade dos ativos. Então você vê aqui, ó, tem ativos que eles vendem com 155%, e eles mostram qual que é a depreciação, enfim, é bem interessante. Eles têm um resultado aqui bem legal de a gente enxergar, tá? Ó, fluxo de caixa operacional. A companhia gerou operacionalmente 346 milhões. Eu vou até fazer essa conta aqui com vocês. Então vamos lá. Fazer o fluxo de caixa livre é igual ao FCO, que eu falei para vocês, menos o CAPEX. Nesse caso aqui, o FCO ficou em 346 milhões de reais. Agora vamos lá para o CAPEX, só para eu ver quanto ficou. Então, o CAPEX no primeiro TRI aqui de 2025 ficou em 130. Então, nesse caso aqui, ficaria 206 milhões de reais de fluxo de caixa livre para a companhia. O que gerou, portanto? Isso daqui vai depois compor o caixa. Esse dinheiro vai para o caixa da companhia e ela pode fazer tudo aquilo que eu falei ali para você. E olha só que interessante, na questão do fluxo de caixa operacional, eles falam, olha, nós tivemos aqui das nossas operações, geramos 244 milhões. Sendo que desse valor, nós utilizamos 103 para aquisição de ativos imobilizados, ou seja, eles compraram mais máquinas para eles, legal, isso daqui é o CAPEX que eles fizeram. E aí temos aqui, ó, juros sobre o financiamento, eles pagaram 95 milhões, ou seja, foi bastante agora, e juros sobre os fornecedores de convênio, 17,2 milhões de reais, tá bom? Então, já vimos para onde foi direcionado esse caixa, que foi para pagamento dos juros do financiamento, tá? Agora, só para a gente encerrar, eu queria só dar uma olhada, olha que legal que eles fazem, colocam toda aqui a questão do NOPAT, mas é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Vamos ver o que drenou o resultado no primeiro trimestre de 2025. Ela teve aqui uma receita de 481 milhões, chegou no lucro bruto, porque ela tem custos com serviço prestado bastante alto, então é uma margem bruta um pouco mais baixa também. O lucro operacional ficou em 92 milhões. E aí, olha isso, gente. Olha que pesado, né? Olha quanto que as despesas financeiras estão batendo na empresa, né? Ou seja, os juros que ela tem, 105 milhões de reais. Ela teve, portanto, uma queda bem robusta, mas não foi por conta dos juros. Porque ó, os juros no ano passado foram de 87, então não é um aumento tão expressivo para gerar essa queda. Vamos tentar enxergar da onde que veio essa queda, né? Ó, a gente pode começar pela margem da companhia. Lá no ano anterior, 173, 430, só para a gente ter uma ideia, ó, 40% de margem bruta. Agora, para o ano de 2025, nós temos 150 por 481, a margem já caiu para 31, olha, uma queda de 9 pontos percentuais é bastante coisa. E aí, claro, você começa a ver, ó, se aqui foi mais baixo, consequentemente também as despesas operacionais sendo mais altas, porque você tem mais maquinário lá dentro, isso bateu aqui no seu lucro operacional, você pagou uma quantidade também maior de juros porque você está investindo cada vez mais e também de uma certa maneira tomando empréstimo para fazer isso, provavelmente, e aí o seu lucro aqui fica totalmente depreciado, e ela só teve um resultado de 12 milhões por conta que ela pegou aqui, ela fez uma compensação de imposto de renda e contribuição sobre lucro líquido e gerou aqui mais 5 milhões para ela, senão ela não teria esse lucro todo, teria sido uma queda ainda pior. Então assim, para hoje, a Armac, ela é uma empresa boa? Olha, ela é uma empresa muito promissora. Ela é uma empresa que está num setor que não é nada sexy, que é a locação de equipamentos mais pesados,
mas que tem ali o seu viés de ser uma empresa de baixa capitalização, né, mais small cap, que pode trazer um resultado favorável para dentro da sua carteira. Hoje, eu acho que é o caso da gente buscar esse tipo de empresa. Sendo muito sincero, no momento eu prefiro ficar de fora. Não vou discutir questão de preço, não vou discutir algumas outras coisas com vocês, porque o modelo de negócio não me atraiu. Mas se a gente colocasse algum preço para essa ação, eu gostaria que você deixasse aqui. E se você tiver o interesse em saber como precificar de forma mais detalhada as companhias, eu vou te recomendar o meu curso de Valuation, tá? Então, chega de insegurança para você investir, para você saber qual que é o preço justo de uma determinada companhia e para que você saiba qual é o valor justo, por exemplo, da Armac, este curso com certeza vai te ajudar a compreender toda a dinâmica e finalmente você ter a segurança de saber se hoje nós temos uma margem de segurança para comprar ou se já não existe mais essa margem de segurança. E claro, eu espero muito te ver lá no nosso curso e até o dia 26 nós estamos com desconto de 7% no curso com o cupom Brava, tá bom? Então você coloca lá Brava, você vai receber o seu desconto e você será extremamente bem-vindo no meu curso de Valuation. E antes, claro, de você sair, vou deixar esse outro vídeo aqui para você continuar seus estudos. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!